Fala, galerinha das turmas 800 e 801. Deixa eu ajeitar só aqui a câmera, gente. Vamos lá. E aí, tudo bem com vocês? Bem, gente, eu trouxe na nossa aulinha de hoje, eu trouxe uma continuidade lá da última página da apostila de vocês, ainda do segundo trimestre, fortalecer aquela aulinha de regra de grandezas, né? Onde a gente usa a regra de 3, né, para resolver aquela parte de grandeza diretamente proporcional aos probleminhas, né, envolvendo grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional. A gente trabalhou com a regra de 3, onde a gente monta um quadro, né, a regra de 3 simples, a gente monta um quadro com 4 opções, sendo que uma é a que ele está pedindo no problema. Então vamos lá, gente. E vamos resolver essas questõezinhas. A primeira parte da aula, esse vídeo, será com 5 exercícios de regra de 3 simples, tá? E diretamente proporcional. Então vamos pegar aqui uma canetinha para a gente começar a ler a questão. A gente vai ler a questão e anotando as informações para montando a nossa tabelinha, tá? Das grandezas, tá? Para poder a gente ver se ela... E como aqui já diz que ela é diretamente proporcional, mas eu vou trabalhar como se não tivesse nada escrito aqui, tudo bem? Então vamos ler, gente. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Gente, ele está falando aqui, ó, de uma unidade de medida de metros e quantidade de tijolos, tá? Então, vou botar aqui quantidade de tijolos, vou botar metros, né? Pode ser o espaço, né? Ou, eu vou botar assim, metros, vou botar essa grandeza, metros, pode ser o espaço, né? E também vou colocar números de tijolos, tá? Lembrando que eu estou na mesa digitalizadora e eu estou apanhando ainda aqui, tá? Mas... Show, gente! Então, um muro com quantos metros? 12 metros. Então, abaixo de metros, vou colocar 12. Número de tijolo para construir um muro com 12 metros. 2.160 tijolos. 2.160 tijolos. Vamos continuar lendo. Caso queira construir um muro com quantos metros? Com 30 metros. Vou botar o 30 aqui. Quantos tijolos? Aí, gente, é sempre assim. Numa regra de 3 simples, ele vai ter 3 valores e um ele vai pedir no problema. Então, você vai ter que colocar as grandezas, tá? Coloquei metros, tá? Podia ser uma distância, né? Uma unidade de medida, metros, e o número de tijolos. Então, aqui, como já falo aqui que a grandeza é diretamente proporcional, mas vamos supor que todos os probleminhas você pega o aleatório e joga um probleminha aleatório ali para você identificar se ela é direta ou inversamente proporcional. É você entender, compreender a questão. Olha só, se eu uso 12 metros, se um muro de 12 metros for construído com 2.160 tijolos, se eu vou aumentar o tamanho do muro, eu vou aumentar também o quê? Meu número de tijolos, entendeu? Então, olha só, eu aumentei o tamanho do muro, ó. Eu aumentei o tamanho do muro. Então, também vou ter que aumentar o tamanho de quê? Do número de tijolos. Então, olha só, aqui uma grandeza diretamente proporcional. Quando isso acontece, a gente multiplica cruzado, tá? Então, o 12 vai grudar no x, já é continha. Vou botar essa questão aqui mais para baixo, e conforme for, a gente vai ter que ir apagando algumas questões já feitas para poder a gente fazer outras, tá bom? Então, vou botar aqui um pouquinho mais para baixo, vou juntar lá com a outra.
Então, gente, a ideia é essa, tá? Quando uma grandeza é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, tá? Ela é direta. Se eu aumento o número do tamanho do muro, vou ter que aumentar a quantidade de tijolos. Então, né, os dois aumentam. Então, 12 gruda no x, 12x. E esse 30 vai ter que multiplicar com 2160. Mas olha só, multiplicar 30 vezes 2060 é a mesma coisa que você multiplicar 2060, 2160. Vou guardar esse zero e vou multiplicar o 3. E no final a gente coloca o zero. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 1, 3 com 4. 3 vezes 2, 6. Não é verdade? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3 com 4. 3 vezes 2, 6. E aquele zerozinho a gente vai colocar aqui. Então, isso aqui deu 64.800. Professor, eu não sei fazer continha de dividir. Eu apanho fazer continha de dividir por dois números. Então, eu vou deixar o x sozinho, tá? E vou trazer esse 12 para baixo dos 64.800. Toda fração é uma divisão. Mas vocês vão perceber o seguinte, que os dois números, tá, são pares, né? E também são divisíveis por 3. Você pode dividir em cima e embaixo por 3 e reduzir esse problema, né? Mas se você quiser dividir por 2, então 64.800 dividido para 2, pegar a calculadorazinha aqui para reduzir o problema e você fazer uma continha de dividir. Vai acontecer muito isso em regrinha de 3, tá? Então 64.800 dividido, ou pode dividir, vamos dividir por 3, tá? Porque 12 dá para dividir por 3, vamos dividir por 2. O aluno enxerga muito quando os dois são pares, divide por 2. Opa! 64.800 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 32.400, né? Não é verdade? Agora, e embaixo vai dar 6. Aí o aluno fala assim, professor, agora eu consigo fazer a continha e dividir por um número só. Ele vai lá e faz, só que eu não vou perder tempo, né? Para fazer isso, para dividir por 6. Dividido por 6, isso aqui vai me dar 5.400. 5.400, tá? Isso aqui a gente está falando de quê? Tijolos, né? Então, vamos recapitular a questão. Então, por 12 metros, ele gasta 2.160 tijolos. Agora, se aumentar para 30 metros, ele vai ter que gastar 5.400 tijolos, tá? Regrinha de 3 é isso, gente. Você vai interpretar a questão, multiplica, inclui, o resto é tudo conta. Tudo cálculo, tudo divisão, multiplicação. Vamos agora espaçar isso daqui, a questão 2, para poder a gente montar as grandezas dela, né? E a gente começar a brincar aqui. Vamos lá, questão número 2. Vou botar a 4 mais lá para baixo. A 4 e a 3 mais lá para baixo. Para poder a gente começar a brincar. Conforme for, a gente vai descendo essas questões ou vamos apagando as que já foram feitas, tá, gente? Então vamos lá. E vamos subir um pouquinho essa daqui. Vamos lá, uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 cana-de-açúcar. Gente, olha só, vamos colocar o litros aqui, é a capacidade, né? Mas você pode colocar, professor, posso colocar logo litros? Sim, gente. Posso colocar litros aqui, ó. Opa. Posso colocar logo litros, tá?
E a quantidade, o que? Cana-de-açúcar aqui é massa, né? É a nossa massa, quilograma, a massa, tá? É uma grandeza, mas ele está em quilograma, tá? Então, agora vamos colocar os valores debaixo de cada grandeza para a gente começar a fazer as brincadeiras. Uma usina produz 500 litros, então 500 vai ficar aqui embaixo do litros, a primeira parte do problema. Uma usina produz 500 litros de álcool, né? 500 litros de álcool, com quantos quilos de cana-de-açúcar? 6.000 quilos. 6.000 quilos. Gente, esses zeros vão sumir muita coisa aqui. Determine quantos litros de álcool, então ele está pedindo para determinar quantos litros de álcool, eu coloco o X. De álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Então, gente, aqui, ó, 15.000, ó. Então, vocês vão perceber o quê? Que aqui é uma grandeza diretamente proporcional, porque 500 litros eu produzi 6.000, né, quilos, eu produzi 500 litros com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Se eu aumentar a quantidade de quilos de cana-de-açúcar, eu vou aumentar também a minha produção de litros de álcool. Então, gente, os dois, né, seguem para a mesma direção, tá? Então, é só multiplicar essa brincadeira cruzado, tá? Então, vamos lá. 600 gruda no X, quer dizer, 6.000 gruda no X. 6.000 gruda no X. E o 500 vai multiplicar por 15.000. Mas multiplicar 15.000 por 500, gente, os cálculos às vezes têm números grandes assim. Então, olha só, vai ficar 15.000 vezes 500, né? Mas olha só, guarda esses dois zeros, tá? Do 500, multiplica somente o 5, tá? No final a gente desce os dois zeros. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Então a gente agora tem que colocar aqueles dois zeros que foram. Olha quanto zero, ó. Vamos ver as classes, ó. Aqui, 3, 7 milhões e 500 mil, né? 7 milhões, vai sumir um monte de zeros, gente. 7 milhões e 500 mil, né? Então, são 5 zeros, né? Então, agora eu vou deixar o x sozinho e vou trazer esse 6.000 para baixo dos 7 milhões e 500 mil, ó. Vai sumir um monte de zero aí, gente, ó. Essa é a dica, ó. Então, cortou, botou o tracinho, 6.000, ó. Vai sumir um zero com esse zero com esse zero, somente a quantidade zero. Então, ficou 7.500 dividido por quanto? 7.500 dividido por 6. Tá? Vou pegar a calculadora aqui. 7.500 dividido por 6. Isso aqui vai dar igual a 1.250, tá? 1.250 litros de álcool. 1.250 litros de álcool. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 6 vezes 1, 6. Com 7. Então, gente, com 15.000 litros, 15.000 canas de açúcar, ele produz 1.200 litros de álcool, tá bom? Então, aumentei o número da minha massa e eu aumentei o número de litros produzidos. Então, gente, regra de 3, essas continhas, 8º ano, você vai começar a ver assim, os números grandes, né?
e você vai ter que trabalhar, né, saber acortar esse zero aí, para poder sair de divisões grandes, tá? Simplificar frações, tudo isso daí para poder sair de divisões com números muito grandes. Então vamos lá. Levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, quanto tempo eu levo? Então, gente, se eu levo 2 horas e meia, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Se eu levo 2 horas e meia, está falando de tempo, né? Tempo em horas, tá? Guardem isso. Tem que estar na mesma unidade de medida. E espaço percorrido, né? Que espaço percorrido. Vou pegar o celular aqui. Espaço percorrido, tá? Lembrando que esse espaço percorrido dele está em quilômetros e esse tempo aqui está em horas, tá? Vamos colocar, bem, levo 2 horas e meia. Se eu levo 2 horas e meia, vou botar 2,5 aqui. Espaço percorrido 15 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, então ele aumentou o espaço, ó, para 54. Deixa eu apagar esse 15 quilômetros aqui. Eu botei 15 metros, vou apagar isso. É 15, só vou botar só o valor, que a unidade de medida já está aqui. Ó, levo 2 horas e meia, 2,5, para percorrer 15 quilômetros. Beleza. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, quanto tempo eu vou levar? Então, eu não sei, eu chamo de X. Então, ó, eu levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Eu vou aumentar meu espaço percorrido, eu vou ter que aumentar o quê? O tempo, gente. Isso aí. Então, uma grandeza diretamente proporcional, a gente multiplica isso em cruz. Então, 15 vezes x, 15x. Agora, gente, multiplicar número com vírgula, tá? 54 multiplicado por 2,5. A gente multiplica normalmente como se tivesse sem a vírgula. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 5, 25. 27, né? Então, aqui vai ficar assim. Agora, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. Então, a gente faz a continha. 7, aqui vai dar 15. 0, aqui vai dar 15. Aqui vai dar, sobe 1, vai dar 3. E aqui vai... Bem, a gente vai ter que pular, né? Uma casa decimal. Então, pulou aqui, ó, da direita para a esquerda, esse zero ignora. Então, aqui vai ficar 135, tá? Professor, não entendi. Ó, gente, faz a multiplicação sem a vírgula, soma tudo sem a vírgula. Como aqui você usou somente um número com uma casa decimal, você vai ter que pular no final uma casa decimal. Só que aqui é zero. Então, ignora essa parte aqui, só pega a parte inteira quando aqui for zero. Somente 135, tá? Vou fazendo a calculadora aqui para vocês. Tá? 54 vezes 2,5, para vocês vão ver como dá 135. Ó, 54 vezes 2,5. Isso aqui vai me dar 135, tá bom? Então, eu vou deixar o x sozinho e vou trazer o 135, o 15 para baixo do 135. Professor, eu não sei fazer continha e dividir por dois números. Gente, os dois números são divisíveis por 5, ó. Eles terminam em 5. Então, se você fizer a continha e dividir aí, dividir em cima e embaixo por 5, você vai conseguir reduzir o problema. É isso que eu quero que vocês visualizem, tá? Ou dá para dividir por 3 também. Reduz o problema, ó. 135 dividido para 5 dá o quê? Dá 27, olha só.
E 15 dividido para 5 dá 3. Olha como é fácil. Dividir 135 por 15 é a mesma coisa de dividir 27 por 3, que dá 9. Então, 9 horas, né? Falando de tempo, 9 horas. Então, para percorrer 54 quilômetros, eu vou gastar 9 horas, tá bom? Então, essa regrinha que eu te dou aí, quando você tiver com uma divisão, você vai perceber que os números às vezes são divisíveis, você reduz o problema. Professor, é verdade, se eu dividir 135 por 15 é mesmo que dividir? Sim, vamos provar aqui, ó, 135 dividido para 15 é igual o quê? É igual a 9, ó. 27 dividido por 3 é igual a 9. São frações, gente, correspondentes, são frações equivalentes. Frações equivalentes, elas têm o mesmo valor, né? Quando você divide, ela tem o mesmo valor, tá bom? Então vamos para a quarta aqui. Vamos para a nossa quarta e agora a gente vai ter que, né? A gente vai ter que reduzir essa coisa aqui. A gente vai ter que voltar aqui. Então, gente, assistam um vídeo que eu vou ter que voltar aqui, se der para voltar. Vamos ver se vai dar para voltar tudo, que às vezes trava. Já travou, ó. Então, gente, eu vou ter que pescar essa questão aqui. Ah, ela veio aqui. A questão 4. A questão 5 eu vou ter que pegar ela, tá? Então, vamos pescar ela aqui para cima. E eu vou apagar as informações aqui para cima para poder jogar ela lá para cima. Vamos aqui. Vamos para a questão 4. A questão 5 está ali para baixo, vou ter que pegar ela lá no Word. Bem, gente, o que fala a questão número 4? Para encher um tanque de 10 mil litros, então fala de capacidade, né? Então eu vou botar só litros aqui, problema nenhum. Para encher um tanque com 10 mil litros, cuidado com esse 10 mil. Leva-se ter 4 horas, tempo, né? Tempo em horas, tá? Guardem isso. Se quiser colocar aqui entre parênteses. Então vamos ler, vamos colocar as informações. 10 mil litros. Vamos colocar esse 10 mil, gente, não como está escrito aqui, ó, mas ele escrito, tá? 10 mil. E o tempo? 4 horas. Beleza. Então, para encher um tanque com 10 mil litros, levo 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 2.500 litros, então ele diminuiu o tanque, ó, diminuiu a quantidade de água desse tanque. Tinha 10 mil litros, ele gastava 4 horas. Então, se eu reduzir o tanque, a quantidade de água que tem no tanque, com certeza eu vou diminuir, aqui é X, tá? Ele quer saber o tempo necessário. Com certeza, ó, com 10 mil litros de ar, com 10 mil litros eu gasto no tanque, eu gasto 4 horas. Eu vou reduzir a quantidade de água. Eu vou reduzir o tempo. Então, os dois, né, reduzem, né? Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Eu vou multiplicar em cruz. Então, 10 mil vezes x, 10 mil x. Foi zeros para cortar aí para caramba, gente. E 4 vezes 2.500, né? 4 vezes 2.500 vai ficar 10 mil também, não é isso? Né? 2.500 mais 2.500, 5 mil vezes 4, 10 mil também, ó. Aqui vai ser igual, ó. Tá? Professor, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. E 4 vezes 2, 8. Com 2, 10, tá? 10 mil. Então, x é igual a 10 mil. Fica fácil, né? Agora, questãozinha mamão com açúcar. Dividido para 10 mil também, ó. Então, todos os números, quando são iguais, números iguais na divisão, dá sempre 1. Como ele está falando de tempo, 1 hora, né? Gasto 1 hora só para encher esse tanque, né? Porque tá na cara, né? Tá na cara que esse aqui, para cada 1 hora, ele gasta 2.500 litros. 2 horas, 5 litros, né?
5 litros, 5.000 litros, 2.500, 5.000 litros, 7.500 litros e para 4, 10.000 litros. Então ele gasta 1 hora. Gente, essa questão aqui, eu vou ter que pescar ela lá no Word, tá? Ela está aqui, a questão número 5. Ó. Então, vou pescar ela aqui e vou transferir para lá, tá? É assim que a gente brinca aqui para poder transferir essas questões aí. Então, vamos lá. Vou pescar ela aqui, porque se fugiu, eu vou ter que tirar um monte de questões aí para poder fazer essa 5, que é a nossa última da nossa aulinha de hoje, dessa parte de regra de 3, né? Diretamente proporcional, tá? Então, essa a gente trabalhou somente com diretamente proporcional. Ou seja, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro também tem que diminuir. Vamos lá, um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Não, gente, vamos pegar essas grandezas aqui. Vamos chamar aqui essa primeira de número de vagões. Tá? E essa segunda grandeza aqui, vamos colocar número de pessoas. Tá? Então vamos ler a questão, vamos preenchendo aqui, a gente vai interpretar depois. Um trem com 4 vagões, beleza, transporta 720 pessoas, beleza. Para transportar em 1.260 pessoas, então é sempre os valores de baixo de cada grandeza, tá? Quantos vagões são necessários? Lembrando que sempre um vai ter o x, tá bom? Então vai ficar como, olha só. Então vamos interpretar para a gente não ficar guardando que isso aí é uma grandeza diretamente. Mas se fosse aleatório, um trem com 4 vagões, 720 pessoas, ele vai aumentar o número de pessoas. Eu vou ter que aumentar também o número de vagões. Então os dois aumentam, tá? Os dois seguem para o mesmo lado. Então, x vezes multiplica cruzado, tá bom, gente? Então, nesse caso, 720 gruda no x, sempre assim, tá? Primeiro número gruda na letra. E 4 vezes 1.260. Então, 1.260 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 dá 10, né? 4 vezes 1, 4 com 5. 5.040. Vamos fazer de novo. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6, 24. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 4 vezes 1, 4. 5.040. Vamos lá. 5.040. Né? Então, x, eu vou deixar o x sozinho e vou trazer para baixo do meu 5.040 o meu 720. Ó. Professor, posso cortar esses dois zeros? Beleza, eu posso. Sobrou o quê? Sobrou 504 sobre 72. Professor, posso fazer aquelas jogadas de reduzir o problema? Olha só, vocês vão perceber que em cima e embaixo são divisíveis por 6. Porque qualquer número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo são divisíveis por 6. Porque o 504, se você somar os algarismos, ele dá 9. E 9 é divisível por 3. E ele é par, é divisível por 2 também. Quando o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. E o 72, ele também é divisível por 6. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 6. Tá? Então, 72 dividido para 504. Ainda vai dar mais, tá? Ainda vai dar para dividir mais. Mas a gente vai fazer, a gente vai perceber isso. 504 dividido para 6. Se vocês quiserem fazer por 2, mas vocês vão fazendo. Vai aparecer vários aí por 2. Isso aqui vai ficar igual a 84. Tá? E 72 dividido para 6, se eu não me engano, dá 12. 72, gente, eu botei errado aí. 72 dividido para 6
é igual a 12. Então, aqui, ó, ficou 84 sobre 12. Mas, professor, ainda posso fazer ainda. Pode, ó. 84 dá para dividir por 2, né? Então, dá o quê? Dá 42, não é verdade? 42. E embaixo vai dar o quê? 6. Bem, agora fica fácil, né? Sim, professor, fica fácil. 42 dividido para 6 vai dar 7, né? Porque 6 vezes 7, 42, 7 vagões, né? Então é assim que é jogada, gente. Você vai simplificando o número até tornar o número fácil. Porque dividir 5.040 por 720 é o mesmo que dividir 504 por 72, que é o mesmo que dividir 84 por 12, que é o mesmo que dividir 46 por 7. Professor, será que é verdade? Olha só, gente, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então eu tenho 5.040 dividido por 72, vai dar o quê? Não, por 720, vai dar o quê? 7. Opa, já achei um. Agora, 504 dividido por 72. Isso aqui vai dar o quê? 7, né? Professor, que legal. 84 dividido por 12. Isso aqui vai dar o quê? 7. Então, todos os caminhos, quando você cria frações equivalentes, você cria a mesma razão, né? Ou seja, o resultado de uma divisão. Tá bom? Então, paramos por aqui. O próximo vídeo será grandezas inversamente proporcionais, trabalhando com regras de 3.